WW de volta, agora a gente vai fazer uma leitura política. Já tratamos um pouco do impacto político no Brasil desse tarifaço, mas trouxemos aí agora o Maurício Moura, que é um craque aí dos números também. Bem-vindo, Maurício, conosco, meu caro. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado. Maurício, o tarifaço na prática, o que você levanta aí de dados, dá para dizer que ele ajuda o Lula e prejudica o Flávio Bolsonaro? Depende, né? Acho que, assim, em primeiro lugar, do ponto de vista da opinião pública, o tarifaço é ruim para todo mundo, né? Obviamente, porque dá a sensação de que quem vai pagar a conta no final vai ser o consumidor, vai ser o eleitor. Isso eu acho que, e obviamente, a gente precisa ficar muito atento quais são os efeitos práticos aí na economia brasileira no dia a dia, em termos de emprego, em termos de inflação, em termos de custo de determinados produtos e serviços. Então, obviamente que isso é ruim para todos, né? Do curto prazo, eu vejo um momento muito ruim para a campanha do Flávio, né? Porque lembrando que umas coisas que eu aprendi com a campanha do Flávio, toda vez que teve uma crise, né, ele viajou para Washington para tentar, de alguma maneira, estabelecer ou demonstrar uma parceria, uma aliança e uma proximidade com o Donald Trump, primeiro para desviar o assunto e segundo para mostrar o peso político dele com a Casa Branca. E, obviamente, que essa notícia de hoje prejudica essa narrativa de que essa aproximação, essa parceria, essa amizade, sei lá como eles querem colocar, claramente não traz algum benefício concreto aí para o eleitor. Então, acho que no curto prazo, obviamente, é ruim, mais uma crise para a campanha do Flávio administrar, mas eu acho que a gente tem que ficar muito atento, porque eu não vejo como essas tarifas podem de alguma maneira, ajudar a população brasileira, muito pelo contrário, isso obviamente afeta o governo que está liderando esse processo de negociação aí com os Estados Unidos, né? Agora, Lorival, o PT já está, o governo já desde antes, mas hoje, depois do anúncio também, faturando eleitoralmente com o tarifaço. Vamos dizer, essa versão que o petismo coloca, é possível atribuir o tarifaço ao bolsonarismo? Não, de forma alguma. Isso é superestimar a influência, né, dos bolsonaros e da sua corrente sobre o governo americano. Eles não têm essa influência, né? Eles conseguem sugerir, por exemplo, trazer subsídios para que o governo americano, por exemplo, adote uma medida que já estava decidida e encaminhada, como é o caso da designação do PCC e do Comando Vermelho como terroristas. Essa já era uma política que o governo Trump tinha para o mundo inteiro, tem para o mundo inteiro. Os Estados Unidos têm essa política para o mundo inteiro. O presidente Trump tem, com ênfase para o hemisfério ocidental, ou seja, as Américas. Agora, isso então foi um empurrão. Um líder importante que representa uma fatia importante do eleitorado brasileiro, da sociedade brasileira, está dizendo que isso é necessário, que isso é bom, trouxe argumentos. Então, isso corta o caminho de toda uma fundamentação, né, que o Departamento de Estado teria de construir. É muito diferente de achar que a seção 301, que é um mecanismo totalmente técnico, que é adotado para o mundo inteiro, tem investigações sobre muitos países, com exceção do Reino Unido, que conseguiu estancar esse processo logo no início, em maio do ano passado. Um mês depois já tinha um acordo com os Estados Unidos, por isso eu uso o Reino Unido como modelo, e tendo déficit. Mas é uma coisa que, em relação ao mundo inteiro, é uma política. O Trump acredita em tarifas há 40 anos, pelo que a gente sabe. Quando ele foi se tornando uma pessoa pública e dando entrevistas, naquela época, anos 80, ele falava de tarifas, acreditava em tarifas, ou ele tem uma visão bem mercantilista disso, assim, ele vê o mercado americano como se fosse, ele usa a imagem de uma loja de departamentos, que para você entrar, você tem que pagar um ingresso, é assim que ele fala, né? Você quer acessar o mercado americano, você tem que pagar um pedágio, é assim que ele pensa, né? Então, não tem nada a ver com Bolsonaro. Agora, por que pega em cheio o Brasil? Porque o Brasil é altamente protecionista. Essa é uma questão que muitos brasileiros ou ignoram, não sabem ou não querem saber. Né? A gente cresceu
com essa visão de que é um país que tem que substituir importações, que é um país que tem que se industrializar, tem que ter suas indústrias. Ótimo, tem que se industrializar, mas sendo competitivo e não protegendo, né? Agora, Daniel, a despeito até dessa apuração, da leitura, o Lorival coloca, né, essa superestimação do papel do bolsonarismo no tarifaço, já está claro aí, eu queria ouvir você sobre isso, como o governo Lula, Palácio do Planalto, Partido dos Trabalhadores, deseja faturar eleitoralmente em cima desse tarifaço, provocando, inclusive, os Estados Unidos, o presidente Trump. Caio, é muito comum na política, e você sabe melhor do que eu, a repetição de estratégias que deram certo no passado ou aversão aos mesmos riscos recentes, aversão aos mesmos erros recentes. Se a gente for observar como estava a situação de popularidade do governo e do próprio presidente da República há um ano, era o pior momento dele, havia um apelo muito grande do mundo político por uma candidatura de Tarcísio de Freitas, que era vista como favorita para outubro de 2026. Lula sai do seu pior momento político e nas pesquisas, um alimentando o outro, a partir do tarifaço de julho de 2025. E da tentativa que colou de carimbar um pouco essa atitude do governo americano como uma influência da família Bolsonaro, independentemente do grau de influência, como o Lorival já pontuou. O que importa para efeitos políticos é que os marqueteiros do Palácio do Planalto observaram que essa estratégia deu certo. Foi no discurso de defesa da soberania que Lula reencontrou um bom momento de popularidade, de avaliação positiva e fez sangrar a sua principal candidatura adversária. Só trago um adendo, Caio, que linka com o bloco anterior. No mesmo momento aqui em que o Brasil está sendo tarifado em 25%, e também sofre ali aqueles 12,5% da outra investigação que abrange 80 países, existe uma série de outros países que estão sendo afetados, possivelmente, por uma outra investigação comercial do USTR, que é sobre sobrecapacidade, excesso de capacidade das suas indústrias. A tese estão produzindo demais, estão despejando produção barata no mercado americano. Isso afeta Japão, China, todo o Sudeste Asiático, União Europeia, Coreia, México, Índia. E esses países têm duas possibilidades. Podem negociar, coisa que o Brasil não conseguiu fazer de forma bem-sucedida, podem alcançar um acordo, ou sofrerão nos próximos meses tarifas, muito provavelmente, parecidas com essa que o Brasil está sofrendo. Agora, Maurício, voltando aqui para a política doméstica, né? Qual que é a sua leitura, né? O Flávio, pelo menos a minha leitura, vem colecionando uma agenda negativa, né? Você tem Michele, você tem Paulo Figueiredo, as declarações, você tem hoje o tarifaço, tem caso Master. Enfim, tinha aparentemente no começo da semana eu senti a campanha um pouco mais otimista, um empate técnico. Hoje veio uma pesquisa Genial Quest colocando uma distância maior. Qual a sua análise hoje, agora, quarta-feira à noite, desse cenário eleitoral brasileiro sob a ótica da oposição? É muito difícil, é uma eleição praticamente, como muitos apontando ali, um favoritismo grande do Lula ou não? Nossa, quando me perguntam sobre a eleição brasileira, eu tento resumir, fora do país, né? Eu tento resumir de uma maneira bem objetiva, Caio. A gente vive uma eleição de oposição sem oposição. O governo Lula é um governo mal avaliado, né? A gente tem visto pesquisa atrás de pesquisa que pelo menos metade do país ou reprova o governo ou não acha que o governo mereça continuar. Isso é um cenário de oposição, né? E as oposições, lembrando que as oposições têm vencido a maioria das eleições no mundo, né? Justamente porque o teto de popularidade dos incumbentes é bastante baixo, que é o caso do presidente Lula. Por outro lado, a oposição ela não conseguiu, nesse momento, apresentar para a opinião pública
uma candidatura que faça frente a esse nível de rejeição do governo, né? E é muito interessante, porque o Flávio, que é o candidato com melhor colocação nas pesquisas até agora, é o candidato, obviamente, com a maior rejeição. Então, a gente está operando aí numa batalha de rejeições muito grandes. E é importante dizer, cara, que em todas as pesquisas que eu vi, essa perda que o Flávio teve de pontos percentuais, ela obviamente foi significativa e é fruto de todas essas crises que você mencionou, mas o Lula não melhorou na intenção de voto com essa perda, né? Não foi um jogo de 6 pontos, fazendo uma metáfora futebolística. Basicamente, quem saiu do Flávio são eleitores e perfis de eleitores que reprovam o governo, que acham que esse governo não merece continuar. Então, a gente está numa situação bastante única, né? Porque é um governo que... E é importante dizer, Caio, porque a gente sempre coloca isso nas pesquisas, né? Ninguém que votou no Bolsonaro, Jair Bolsonaro, em outubro de 2022, no segundo turno, em nenhum momento aprovou esse governo. Então, o teto de popularidade do presidente é baixo. E ele ainda perdeu 3, 4 pontos percentuais de gente que votou nele e hoje acha que o governo não merece continuar. Que eu acho, inclusive, que é o grupo que vai decidir a eleição. Então, assim, é uma situação bastante particular do Brasil, né? E eu repito, né? O resumo a gente tem uma eleição de oposição, mas sem oposição no momento. Agora, Maurício, onde desemboca essa equação que também, para a gente que cobre campanha presidencial há muito tempo, ela surpreende, chama atenção tanto para você que analisa dados eleitorais nas suas pesquisas. Um governo que a maioria entende que não merece continuar, mas um principal candidato de oposição que a maioria entende que não deve ser eleito, né? Onde que deve desembocar isso aí? Quais variáveis daqui até o primeiro turno em outubro deve ser determinante na resolução desse quadro eleitoral? Bom, em primeiro lugar, eu continuo defendendo, né, que essa eleição vai ser decidida por uma margem muito pequena de votos, né? Eu estou falando de 3, 4 pontos percentuais que vão decidir a eleição. E eu mantenho isso, né? Lembrando que o Partido dos Trabalhadores, ele recorrentemente é prejudicado com a abstenção, com o perfil de abstenção, né? A abstenção no Brasil é uma abstenção de baixa renda, baixa escolaridade, que tende a votar no Lula. Então, sempre eles precisavam de uma gordura nas pesquisas para poder estar tranquilo em relação ao quadro de vitória ou de reeleição. Não é o caso dessa vez. O governo está operando numa margem muito estreita de aprovação. E do outro lado, exatamente o que você falou, a grande pergunta, Caio, e aí diferente de vários analistas, né, inclusive eu acredito que pode ser decidido, inclusive, no primeiro turno, essa eleição, porque a gente tem basicamente do lado do Partido dos Trabalhadores, o PT pela primeira vez não vai ter concorrência do lado dele, o Lula vai basicamente ter um percentual muito alto da aprovação de governo dele, ou seja, vai fletar com o primeiro turno. Do lado da oposição, eu acredito muito no antipetismo de chegada, que os eleitores que não querem o PT, não querem esse governo, vão concentrar votos no candidato que estiver melhor posicionado. Isso já aconteceu em 14, 18 e 22. E aí, chegando no teu ponto, que é a grande pergunta dessa eleição, essas pessoas que não gostam do Flávio e não gostam do governo, onde é que elas vão? O que elas vão fazer no final? Elas vão se distribuir entre os dois? Elas vão não votar ou votar em branco, votar em nulo, que também muda a equação do voto válido, né? Então, esse grupo aí que não gosta do governo, mas também rejeita o Flávio, vai acabar decidindo a eleição. Mas eu queria que o telespectador ficasse bastante atento aí, porque a gente está vivendo um potencial cenário de primeiro turno. Agora, esses votos potencialmente, para terminar, a gente tem 2 minutos, Maurício. Os outros nomes da oposição, da direita, Renan Santos, Caiado, Zema, de alguma maneira, eu tenho uma dificuldade de acreditar nisso, mas eu queria te ouvir. Tem alguma chance de surpreender ou não? Eu acho que para eles surpreenderem, eles vão precisar convencer os eleitores, Caio, que eles são a melhor alternativa para ganhar do PT. Porque eu acho que esse é o grande argumento que vai ter na reta final. Porque, como eu falei, eles têm um paredão de rejeição muito grande. Esse paredão de rejeição, ele vai, obviamente, de alguma maneira, tentar evitar uma vitória do governo. Se Renan Santos, Romeu Zema e Ronaldo Caiado conseguirem se colocar como o principal alternativa a ganhar do PT, obviamente que eles não têm chance. Agora, o histórico vai contra os três, porque nesse momento, todos que foram bem nas eleições presidenciais, ou ficaram em primeiro, ou ficaram em segundo, ou foram para o segundo turno, já tinham padrões de intenção de voto muito maiores. Então, a gente precisa de uma quebra histórica das eleições desde 89 para que isso aconteça. Mas acho que o ponto principal é quem vai ser lá na reta final, lá na chegada, que eu chamo de antipetismo de chegada, quem vai ser o candidato que vai aglutinar os votos antipetistas? Porque o Lula vai flertar com vencer no primeiro turno.